Paz, boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para darmos continuidade agora à explicação da palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios 7. E aqui iremos juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus com o tema casar ou não, segundo a Bíblia, eis a questão, né? Então vamos orar? Paizinho querido, eis-me aqui diante da tua presença, eu me rendo plenamente a ti, na tua dependência da revelação que vem de ti, doce Espírito Santo, e eu me coloco, Pai, plenamente à tua disposição, para que tudo que for ensinado a nós entre como uma flecha em nossos corações, trazendo a palavra sedimentada de acordo com o teu propósito para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Então, eu coloquei o tema, né? Casar ou não, eis a questão. Aí o tema aqui da Bíblia fala casado ou solteiro, eis a questão. Aí aqui o apóstolo Paulo, ele está ensinando a igreja como seria o procedimento em relação à viúva, em relação ao solteiro, em relação àquele que vai casar, né? Aquele que já é casado. E aqui vamos juntos hoje esmiuçar um pouquinho mais a palavra de Deus, amém? Passemos agora às perguntas que vocês fazem na carta que me enviaram, ou seja, a igreja de Corinto enviou então uma carta para Timóteo, e aí ele vai começar a responder as questões. Aqui diz assim: primeira, é bom ter relações sexuais? E aí ele está dizendo aqui, sem dúvida, mas de maneira certa. É bom estar casado tanto para o homem quanto para a mulher. Os impulsos sexuais são fortes, mas o casamento é forte o bastante para contê-los. Então aqui ele está dizendo assim, é errado ter relação sexual? Não, mas existe uma maneira certa. Qual é a maneira certa? Dentro do casamento. Desculpa. Aí ele diz assim, os impulsos sexuais são fortes, mas o casamento é forte o bastante para contê-los, ou seja, o sexo tem que ocorrer aqui dentro do casamento, conforme a palavra de Deus está dizendo. Aí ele diz assim, o leito matrimonial deve ser marcado por mutualidade, o marido procurando satisfazer a esposa e a esposa procurando satisfazer o marido. O casamento não é um espaço para brigar por direitos. Então, aqui dentro do quesito sexual, está dizendo assim, a mulher tem deve ter tanto prazer quanto o homem. Então, os dois precisam ganhar dentro desse quesito aqui da relação sexual. Não é só o marido que ganha, né? A mulher ganha e o homem ganha. Não é só a mulher ganha, o homem ganha e a mulher ganha. Ambos, né? Tem que ter aqui, no caso, como tá dizendo, a mutualidade. Aí ele tá dizendo assim, ó. O casamento não é um espaço para brigar por direitos. O casamento é uma decisão de servir a outra parte, na cama ou fora dela. Então, para que serve o casamento? Para você servir. Tanto a sua esposa vai te servir, quanto você vai servir a sua esposa. Para isso é o casamento. E não é só pela questão sexual. É dentro da cama, né, no leito ali, como fora dela. Então, da mesma forma que você dá o seu melhor ali no ato sexual com a sua esposa, você também tem que ter todo esse cuidado também fora da cama, né? Aqui a palavra está bem clara em relação a isso.
A abstinência sexual é possível por um período de tempo, se ambos concordarem e se for para algum propósito de jejum e oração. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que a abstinência, né, a abstinência sexual, ela deve ser por acordo mútuo para um propósito de jejum ou oração. Fora disso, o ideal não é ficar, não é fazer abstinência. E aí ele diz assim, mas apenas em ocasiões assim. Então, Paulo está dizendo que a única forma de você se abster do ato sexual dentro do casamento é quando ambos estão em concordância para o propósito de jejum e oração. Fora disso, não. Né? Ele não sugere aqui dentro do que a palavra diz. Aí ele diz assim, depois voltem um para o outro. Ou seja, ficou separado nesse período de jejum que ambos concordaram, voltem-se um para o outro. Não deixa passar aí mais tempo. Por quê? Satanás conhece maneiras engenhosas de nos tentar quando menos esperamos. Ou seja, você concordou com a sua mulher ou com o seu marido de ficarem aí 3 dias em jejum sem o ato sexual. Passou 3 dias, vocês voltem a fazer. Passou 7 dias, voltem a fazer. Passou 15 dias, voltem a fazer. Por quê? Porque aqui Satanás, ele está dizendo que ele fica buscando maneiras engenhosas de tentar vocês. Então, se a mulher fala, não quero, não sei o quê, não sei assado, né? Aí Satanás, ele vai ter uma abertura dada por ela, né? Pela decisão dela, uma legalidade para ficar tentando o marido. Assim, da mesma forma, o marido em relação à mulher. Aí aqui continuando, gente, desculpa, eu tô assim por conta ainda da rouquidão. Aí aqui tá assim, ó, entendam que não estou ordenando tais períodos de abstinência, ou seja, ele tá falando, eu não tô ordenando que aconteça, né? Apenas dou o meu conselho se vocês quiserem proceder assim. Então é importante vocês, mulheres e homens casados, no caso o casal, tomar todo esse cuidado aqui. Aí ele fala, às vezes penso que seria melhor que todos fossem solteiros como eu, porque o apóstolo Paulo decidiu ficar solteiro. Uma vida mais simples em muitos sentidos. Mas o celibato não é para todos, assim como o casamento também não. Deus dá a alguns o dom de ser solteiro e a outros o dom de ser casado. E aí você vai precisar esmiuçar dentro do seu coração qual é aquilo que Deus, qual é esse dom que Deus te deu. Ele te deu o dom para você permanecer solteiro? Se você vai permanecer solteiro, você vai ter que viver de uma forma celibatária. Ou seja, sem se relacionar sexualmente, sem se envolver com ninguém. Você vai viver para Deus, né? Agora, se ele te deu o dom do casamento, você casa e vai viver a vida de casado. Cuidar do esposo, a esposa cuidar do marido, cuidar da família, cuidar dos filhos, das coisas que envolvem toda essa questão aí do casamento. Entretanto, digo aos solteiros e viúvos que não estar casado talvez seja o melhor para eles, como tem sido para mim. Aqui Paulo está dando o parecer dele enquanto homem solteiro. Daí ele diz assim, mas se não conseguirem conter seus desejos e emoções, devem se casar. As dificuldades do casamento são, de longe, preferíveis à vida de solteiro sexualmente tentado. Então, Paulo está dizendo aqui que a dificuldade do casamento é menos, né? Ele fala assim, a dificuldade do casamento é maior do que a tentação sexual, né? Porque ele fala assim, para ele, porque ele escolheu isso. Então, aqui ele está dizendo, as dificuldades do casamento são, de longe, preferíveis à vida do solteiro sexualmente tentado. Então, é preferível, você vai ter que decidir. Se você quer casar, você vai ter uma vida sexual ativa dentro do casamento com o seu marido.
E assim, né, sucessivamente o esposo para com a esposa. Quer ficar solteiro? Vai viver para Jesus, vai fazer a obra, vai viver intensamente a vida de solteiro dentro de uma vida celibatária. É o que Paulo está dizendo aqui. Aí ele diz assim: se você está casado, continue casado. Ordem do Senhor, não minha, não do apóstolo Paulo, como ele estava aconselhando ali, para se manter solteiro. Aqui ele está dizendo ordem do Senhor. Então aqui ele diz assim: se a esposa abandonar o marido, ela deve permanecer solteira, ou então voltar atrás e acertar com ele. E o marido não tem o direito de se livrar da esposa. Então é preferível estar casado do que, de alguma forma, separar e, de repente, casar de novo. Mas aí todo mundo sabe que existem inúmeras polêmicas em relação a isso, né? Mas cada um vai seguir conforme o Espírito Santo vai guiar aí, dando o discernimento, mas aqui está bem claro. Para os casamentos mistos, cristão casado com não cristão, não temos mandamento explícito da parte do Senhor, mas vocês devem fazer o seguinte: se você é um homem casado com uma mulher que não é cristã, mas que mesmo assim deseja viver com você, continue com ela. Se você é uma mulher casada com um homem que não é cristão, mas que deseja viver com você, continue com ele. O marido descrente participa em certa medida da santidade da esposa e a esposa descrente de igual maneira participa da santidade do marido. De outro modo, os filhos seriam deixados de fora, mas eles também estão incluídos nos propósitos espirituais de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o mandamento é do Senhor. Aqui ele está dizendo que se existe uma mulher cristã com o marido não cristão e ambos querem ficar juntos, não é por conta da religião que deve se separar. Porque a mulher cristã, ela santifica o homem. Da mesma forma, o homem cristão santifica a mulher não cristã. Então, o ideal aqui que é mandamento do Senhor, não de Paulo, para que fiquem juntos. No entanto, se o cônjuge descrente vai embora, deixe que vá. Aí é uma opção. Aí não é, Deus também não quer que a gente, no caso, quem vive dessa forma, fique ali subjugado a alguma condição. Aí ele diz: no entanto, se o cônjuge descrente vai embora, deixe que vá. Não seja desesperadamente dependente. Deus nos chamou para viver bem, da maneira mais pacífica possível. Você, esposa, não tem como saber se o seu modo de agir pode trazer seu marido de volta, não apenas para você, mas para Deus. Marido, você não tem como saber se o seu modo de agir pode trazer sua esposa de volta, não apenas para você, mas para Deus. Então aqui fica, né, essa linha tênue, e aí se um quiser separar do outro, Deus prefere que vivam em paz, né? Aí outra situação: não alimente o desejo de estar em outro lugar ou com outra pessoa. Você está agora no lugar que Deus preparou para você. Viva, obedeça, ame e creia nessa situação. Dentro aí desse quesito aí, marido, mulher, um crente, outro não crente, né? É Deus, não sua situação conjugal, que define a sua vida. Não pense que estou sendo mais duro com vocês do que com outras igrejas. Dou o mesmo conselho a todas elas. Então, aqui Paulo está dizendo que, no caso, para não alimentar o desejo de estar em outro lugar ou com outra pessoa, mas sabendo que é Deus que está no controle de tudo. Você era judeu quando Deus o chamou? Não desfaça sua condição. Você era não judeu no tempo do seu chamado? Não tente se tornar judeu. Ser judeu não é o mais importante. O que importa é obedecer ao chamado de Deus e seguir seus mandamentos. Aqui em outra versão eu li que era a questão de ser circuncidado, né, no 8º dia ali, quando bebê, o homem. Então aqui ele está dizendo: olha, de acordo com o que você foi chamado, você vai viver. Continue como você estava quando Deus o chamou. Você era escravo? Escravidão não é obstáculo para crer.
Não quero dizer que você esteja impedido de sair. Se você tiver uma chance de obter a liberdade, vá em frente. Estou apenas tentando dizer que com o seu novo Senhor, você vai experimentar uma liberdade maravilhosa, inimaginável. Mas se você era livre quando Cristo chamou, irá experimentar como é maravilhoso tornar-se escravo de Deus, o que é igualmente inimaginável. Então aqui existia a condição daquele escravo, né? Porque na época existia isso. E se existisse a possibilidade dele ser livre, ok, senão ele iria experimentar da mesma forma o inundar de Deus mesmo sendo escravo. E aqui está dizendo que aquele que não é escravo, mas é livre, ele se torna escravo de Cristo. Em que sentido? Olha, agora eu tenho um Senhor que é o Deus soberano e é ele que vai ditar as regras e normas para minha vida. Então, de alguma forma, livre, mas escravo de Deus, né? E aí, todos vocês, escravos e livres, um dia foram reféns de uma sociedade pecaminosa, mas um valor imenso foi pago pelo resgate de vocês. Ou seja, Jesus morreu na cruz para que você fosse resgatado, independente de qual seja a sua condição. Agora que estão livres dos velhos vícios, não volte a ser ou a fazer o que todo mundo pede a vocês. Então, aqui está dizendo assim, você é uma nova pessoa em Cristo? Não volte a viver da mesma maneira. Não volte a obter os velhos vícios. Você precisa fazer tudo de forma diferente. Aí aqui ele diz assim, ele está com vocês, permaneçam firmes com ele do lado. Ou seja, Jesus estará com vocês o tempo todo. A partir do momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de você. Então, dentro de você, você sabe que tudo que você fizer, ele está ali. Você não está mais sozinho, você tem um dono, você tem um Deus, você é a habitação do Espírito Santo. O Senhor não deu orientações explícitas para as virgens, mas como sou muito experiente na misericórdia do Senhor e sempre fiel, confie no meu conselho. Então aqui Paulo está dizendo que para as virgens ele não tem mandamento do Senhor, mas ele dá o parecer dele. Por causa das pressões atuais que sofremos de todo lado, talvez fosse melhor permanecerem assim. Você está casado? Permaneça casado. Não está casado? Não se case. Mas, se vier a se casar, não cometa pecado, que é aí o ato sexual antes de assumirem o relacionamento. O que estou dizendo é que o que eu estou dizendo é que quando você se casa, assume um peso a mais, numa época já estressante demais. Eu queria poupá-los disso, por isso que o apóstolo Paulo fala, se você é solteiro, fique solteiro, porque ele estava ali, entre aspas, querendo poupar você das situações adversas do casamento. Por quê? Porque o casamento são duas pessoas diferentes. A mulher tem uma bagagem, que ela foi criada de uma forma pela mãe, né, pelos pais, e o homem também. Quando vocês se unem, são bagagens diferentes. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que deixar algumas coisas que conflitam a relação para poder iniciar essa nova relação. E essa nova relação é o servir, como eu acabei colocando aqui. O casamento é para servir. O esposo servir a esposa e a esposa servir o marido. Por isso da renúncia. E aí ele fala aqui que queria poupar as pessoas solteiras. Quero ressaltar, amigos, que o tempo é essencial. Não há tempo a perder. Portanto, não complique a vida desnecessariamente. Vivam de maneira simples e no casamento, na tristeza, na alegria ou no que for, mesmo em assuntos corriqueiros, como na rotina diária das compras, sejam econômicos na escolha das muitas coisas que o mundo tenta empurrar para vocês. O mundo, como vocês o conhecem, está se desvanecendo. Então, aqui, o que ele está dizendo? Que não é para você ser uma esposa ou um marido que gaste de uma forma desordenada, mas
aqui está dizendo para você ter equilíbrio na rotina diária das compras, ou seja, ter o equilíbrio para manter o casamento saudável, para manter o relacionamento fluindo em paz. Aí aqui ele diz assim: quero que vivam o máximo que puderem, livres de complicações. Quem não é casado está livre para se dedicar unicamente ao Senhor. O casamento envolve a pessoa nos emaranhados da vida doméstica e na necessidade de agradar o cônjuge. Ou seja, aqui está dizendo assim, que a pessoa solteira, ela vai cuidar das coisas do Senhor, enquanto que a pessoa casada, ela vai cuidar das coisas domésticas e do marido. Aí ele continua. Essas demandas exigem quase toda a atenção. O tempo e a energia que os casados gastam no cuidado mútuo pode ser utilizados para Deus por quem não é casado. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o fato de você ser casado favorece somente a maioria do tempo a sua esposa e seu esposo. As questões ali do relacionamento, da casa, da família, né? Então, enquanto que o solteiro, ele vai estar livre para cuidar das coisas de Deus. Aí ele fala, estou tentando facilitar as coisas, não torná-las mais difíceis. Tudo o que desejo é que vocês sejam capazes de desenvolver um modo de vida no qual possam se dedicar ao Senhor sem distrações. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Se você permanecer solteiro, você vai cuidar das coisas do Senhor, da sua vida, e não vai ter maiores distrações. Agora, se você casar e é um dom que Deus te deu, amém. Você vai casar, você vai cuidar das coisas domésticas, você vai cuidar do marido, você vai cuidar das coisas corriqueiras do dia a dia e Deus vai te capacitar a isso. É isso que importa. Se um homem tem uma amiga a quem é leal, mas não tem intenção de se casar, decidido a servir a Deus como solteiro, e depois muda de ideia e decide casar-se com ela, ele deve ir em frente e se casar. Não é pecado. O homem não está um degrau abaixo do celibato, como alguns dizem. Mas se o homem está bem em sua decisão pela vida de solteiro dedicada a Deus e for essa sua convicção, não algo que lhe foi imposto, ele deve permanecer assim. Então aqui está dizendo assim, se você namora com alguma amiga ali, né? De alguma forma ele está ali e decide casar com ela, amém? Mas se ele também decide, não por imposição, ficar solteiro, amém também, né? Aí ele diz assim, o casamento é espiritual e moralmente correto, e não é de modo algum inferior ao celibato. Embora, como já disse, por causa dos tempos em que vivemos, tenho razões pastorais para encorajar o celibato. Então, ali diante do caos, né, de traições, de confusões dentro do casamento, da falta, do coração duro, na verdade, né, das pessoas ali em renunciarem o seu próprio eu para servir o marido, a mulher o seu próprio eu para servir o marido e o homem o seu próprio eu para servir a mulher, diante de todas as queixas que Paulo ouvia, como, né, ele fala assim, eu tenho razões pastorais para encorajar o celibato. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer casar, mas ela não tem a maturidade para manter o relacionamento. É como eu orei pela manhã, tem pessoas que falam, se não der certo eu separo, caso de novo. Só que a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não pode separar, né? Que Deus é contra o divórcio. Então, de alguma forma, você sabe que por isso que você tem que ter muita sabedoria, muita direção de Deus para saber com quem você casa. Porque casou é até que a morte o separe. Até que a morte o separe. Só que não é isso que está acontecendo hoje. Hoje casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. Conheço gente que casou 5 vezes, né? Dentro da igreja, com posto de autoridade dentro da igreja. Isso é totalmente fora da Bíblia. Totalmente fora da Bíblia.
Então significa que de alguma forma a gente tem que seguir a palavra, não que eu quero os meus caprichos e o que eu decido. Quero não ter complicações, mantenho solteiro, vou viver celibatário, vou viver servindo Deus, vou me envolver com as coisas do reino, vou servir a Deus de uma forma que eu não vou ter esposa, não vou ter esposo, não vou ter, né, as obrigações de manter a família, cuidar de filho, educar filho, sustentar filho, né? Porque o casamento não é só a questão sexual, como Paulo fala aqui, não é só o ato ali na cama. O casamento é servir o homem, ele foi feito para sustentar a sua família. Então, enquanto a mulher vai estar educando, cuidando ali, dando, né, o cuidado com todas as coisas da casa e de educação e tudo mais, o homem está lá trabalhando para que haja o melhor sustento para a família. Então, não é fácil ser casado. Então, Paulo já sabia disso, né? Só que eu acredito que naquela época não existia tanto divórcio ou casa e descasa como tem acontecido nos dias atuais. Porém, ele dá aqui o parecer dele, né? A esposa deve permanecer com o marido enquanto ele viver. Se ele morrer, ela está livre para se casar com quem quiser. É claro que deve casar-se com um cristão e ter a bênção do Senhor. Mas, por enquanto, vocês sabem que penso que ela fará melhor se não se casar outra vez. O Senhor, na minha opinião, está de pleno acordo com esse conselho. Então, o que Paulo diz? Ficou viúva? Não quer ter mais complicação? Não quer passar tudo de novo? Permaneça fiel. Não quer? Ah, não, sou nova, né? Meu marido morreu cedo, eu sou nova, sou jovem, né? Tem pessoas que morrem e não tem nem filhos, né? Então a pessoa tem o direito de casar de novo, a pessoa é livre para casar novamente e constituir ali uma família, né? Então é muito importante que a gente reflita sobre tudo isso e como ser conduzido com sabedoria. Porque a maioria das pessoas hoje em dia casa por carência, casa porque achou bonito, porque é legal, porque todo mundo tá casando. Não, casamento é algo muito sério de acordo com a palavra de Deus. É muita responsabilidade, né? Você tem que se doar e servir ali o tempo todo. O seu corpo não é seu, é do seu marido, né? O corpo do seu marido não é dele, é seu. Entende? É uma aliança. Uma aliança, ela não tem dobra. Ela é inteira. Então, é importante você estar bem ciente daquilo que você quer. Quer casar? Quero. Então, busque em Deus, busque confirmação, verifique como é a esposa, verifique como é o esposo, o noivo, né? Futuro noivo, a futura esposa, como tratam a mãe, né? Se é adulto, mas ainda depende dos pais, não tem a autonomia de ter o controle ali da sua vida, das finanças, precisa ser olhado tudo. Tudo. É uma pessoa que não mente, desculpa, é uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa comprometida com o reino, é uma pessoa comprometida em servir. Como que é, né? O namoro foi feito para isso, até chegar o noivado para o casamento, para que você conheça e vá vendo as falhas da pessoa ali, né? Então é importante você ter essa plena ciência e observar os detalhes, tanto o homem da mulher como a mulher do homem, né? Porque hoje, ontem mesmo eu fiquei sabendo de uma pessoa que, né, aceitou lá namorar, mas a pessoa namorava, pagava tudo pro cara, o contrário do que a palavra diz. A palavra diz que o homem tem que assumir as responsabilidades. Claro que hoje a gente está em pleno século XXI, os dois podem trabalhar, ambos educam os filhos, ambos dividem as tarefas de casa, ambos dividem a responsabilidade financeira, mas precisa ter o equilíbrio. Ou uns não têm. Então é importante que você vigie em todo o tempo e saiba que Deus, ele apoia tanto o celibato quanto o casamento, mas dentro do que é as normas dele. Então é importante você ter essa consciência e buscar no Senhor
Buscar no Senhor. Não é porque é crente que vai ser um bom marido, não é porque a mulher é crente que vai ser uma boa esposa. Precisa ver os frutos que cada um produz. Por isso, namoro, noivado, casamento. Para você verificar os pontos positivos e negativos. E ir acertando ali. Se você vê que a pessoa não quer mudar, a pessoa não é disposta a servir, a pessoa não tem humildade, cai fora. Cai fora, porque o preço depois que casa é pior, né? O preço depois que casa é pior. Então, em nome de Jesus, esteja em oração, jejuando, buscando a direção de Deus. Não fique fixada somente no que os profetas, né? Porque há profetas e profetas, né? Ouça você a voz do Espírito Santo. Analise com seus olhos com quem você vai se casar, né? Então busque no Senhor, peça sinais para o Senhor, peça para Deus te revelar em sonho, peça para Deus te dar sinais, peça para Deus falar ao seu coração e você observa tanto o homem a vida da mulher como a mulher observar a vida do homem. Porque é né? Quando eu falo eternidade aqui, até que a morte separe, né? Porque no céu não existe casamento. Mas até que a morte o separe, né? Então, quer dizer, é uma vida inteira. É uma responsabilidade. E um divórcio dentro de um casamento é uma rachadura muito grande, é uma ferida que é aberta em ambos, que depois para constituir, ser recuperado e tudo mais é muito difícil. E às vezes a pessoa sai de uma ferida, entrando em outra, sai de uma ferida, entrando em outra, né? E não é isso que Deus quer. Deus quer paz, Deus quer harmonia, Deus quer a bênção do casamento, né? Então vamos ficar todos atentos a isso e cientes daquilo que Deus tem. Amém? Então vamos orar? Maravilhoso Deus, eis-me aqui diante da tua presença. Senhor, que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, dentro da tua vontade. Eu oro agora, Pai, pelos casais que estão ali firmados em ti, na rocha verdadeira. Se porventura há dificuldade no casamento, que o Senhor venha dar sabedoria ao homem, que o Senhor venha dar sabedoria à mulher, que o Senhor venha dar humildade, que ambos possam conversar, que as pessoas possam pedir ajuda e não decidam se divorciar, Pai, mas que eles busquem um mentor, que eles busquem um pastor idôneo com a vida ilibada, com a vida correta, marido de uma mulher só, com uma família só, ali sem mancha e mácula, Pai, para poderem os ajudarem. Pai, os jovens que querem casar, que o Senhor venha dar discernimento, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha mostrar, que as pessoas não fiquem só envolvidas emocionalmente, mas elas façam uma escolha dentro de uma razão, porque o casamento é servir, o casamento é decisão, casamento são escolhas dia após dia, Pai. Não é emoção. O amor não é uma emoção. O amor é uma decisão. Que cada um escolha amar e servir da melhor forma o seu cônjuge, Pai. Também oro pelas viúvas, que aquelas que querem permanecer viúvas, o Senhor abençoe e dê condições. Aquelas que querem casar, casem no Senhor e o Senhor prepare um ótimo casamento novamente. Estende, Deus, as tuas mãos santas de poder, Pai. Aquele homem que tem a esposa que não é cristã, que ele permaneça firmado, se ambos se amam e querem ficar um ao lado do outro. Da mesma forma, a mulher que tem um marido que não serve a Deus, mas se amam, eles buscam caminhar dentro da tua direção. Estende, Pai, as tuas mãos santas de poder em todo o tempo, abençoando tanto aquele que quer ficar solteiro, abençoando tanto aquele que tem o dom do casamento, abençoando a viúva que quer casar novamente, aquela que quer permanecer viúva. Que o Senhor venha com a tua bênção em nome de Jesus sobre toda a situação familiar. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então amanhã eu estarei aqui com vocês novamente. 10 horas estarei orando pelo capítulo 8, que é liberdade com responsabilidade, e às 15 horas estarei explicando,
E assim a gente vai até finalizar 1 Coríntios, depois a gente começa 2 Coríntios e vamos ficar firmados na palavra de Deus. Amém? Lembre-se, você que quer casar, jejue, ore, peça sinais e para Deus falar primeiramente com você. Depois você tem as testificações, para você não casar no engano, em nome de Jesus. Amém? Então, lembre-se de curtir, compartilhar, deixe seu like e nos vemos amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um.